O Coletiva de hoje aborda a atuação da Polícia Militar e a possível desmilitarização da corporação. E é sobre isso a reportagem que veremos agora. Devido à ação violenta da PM nas ruas durante as manifestações de junho, o debate sobre a desmilitarização vem à tona novamente. Os modelos de correção e de controle, a burocracia e a falta de inteligência e investigação, aliados a um policiamento ostensivo, também são críticas ao modelo atual. A proposta de emenda à Lei 432, do deputado Marcelo Itagiba, do PMDB, discutida na Câmara Federal, pede a unificação das polícias civis e militares dos estados e do Distrito Federal e a alteração na Constituição, além da desmilitarização dos corpos de bombeiro e novas atribuições às guardas civis e municipais e outras providências. Há, ao menos, outras 3 PECs que tramitam no Senado pedindo a unificação da Polícia Militar e Civil. Os movimentos sociais que lutam pela desmilitarização desde a criação da Constituição, em 1988, acreditam que ela seja uma herança da ditadura militar. Desmilitarizar é a síntese do debate, né? Mas o que a gente está discutindo aqui que nós queremos discutir a política de segurança pública. O sentido da polícia, né, muito claramente para nós, é para proteger o patrimônio, né? Para proteger o patrimônio, ou seja, as pessoas são menos importantes para esta política de segurança pública do que o patrimônio. Segundo o 5º Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, de 2001 a 2011, mais de 5.500 pessoas foram mortas em confronto com a PM, uma média de 508 civis por ano. André Viana, coronel reservista da Polícia Militar, considera que a polícia atual não é mais a mesma dos tempos da ditadura. Para ele, basta suprir o termo militar do nome. Na minha opinião, a violência policial nada tem a ver com militarização da polícia. O que importa é que as polícias elas têm uma atividade eminentemente civil, com caráter militar. Ou seja, elas têm uma estrutura militar no plano interno para responsabilização e hierarquização, mas não em relação à atividade em si. Para discutir esse assunto, convidamos Luca Franca, representante do Comitê pela Desmilitarização da Política e da Polícia. Olá, obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. E os universitários, Thalita Alessandra, Thiago Mota, Olivia Freitas, Gabriela Zanirato, Leandro Caproni e Eliezer Giazzi. Luca, a atuação da Polícia Militar tem alguma relação com o Exército? Então, a Polícia Militar que a gente tem, a polícia que a gente tem militarizada, ela responde diretamente ao Exército, né? Tanto que o código de conduta que eles seguem, toda a lei que eles seguem, principalmente a lei penal que eles seguem, é muito diferente da civil. Eles têm um código de justiça próprio que é do exército que a gente tem no Brasil. Então, sim, eles têm uma ligação e eles deram um braço para poder fazer contingenciamento no Brasil na época da ditadura militar. Ela é conformada também na ditadura militar, né? E o que você acha da atuação da Polícia Militar nas manifestações? Então, eu acho que, primeiro que a Polícia Militar, ela está ali como braço do Estado mesmo, né? Para poder conter os anseios que a população coloca, desde, como a gente viu em junho, aqui em São Paulo, a questão dos 20 centavos, do transporte, né? Mas também as questões que a gente viu no Brasil inteiro sobre a questão da Copa, saúde, educação. Então, quando isso vai às ruas, e a população vai às ruas e vai reivindicar isso, a polícia está ali para poder colocar o que é dentro da ordem do regime que a gente está colocado ou não, né? Ela vem para conter isso e ela vem como tarefa de Estado. Eles mesmos falam isso quando vão abordar nas mobilizações as pessoas que tecnicamente estariam na liderança, estariam organizando. Né? Eles viram e falam que nossa tarefa aqui é, sim, uma tarefa de representar o Estado, né? E representa o Estado na sua forma truculenta. Acho que é legal também uma coisa que é para relevar, que assim, quando a polícia ela acaba fazendo umas coisas que são inadmissíveis, assim, numa manifestação. Mas tem vezes que ela acaba sendo um instrumento de manobra também. Quando ela não está, ela meio que viabiliza a destruição do patrimônio. Eu não sei se você tem essa visão, que foi uma coisa que eu vi em um dos atos, acho que foi o 5º ou 6º,
que o governo tirou a polícia, o governo estadual tirou a polícia da rua e acho que até ajudou os manifestantes a acabar com o prédio da prefeitura, acho que no 6º ato, se não me engano. Queria saber que visão que você tem disso. Então, quando teve o primeiro ato sem polícia, na segunda-feira, depois do dia 13 de junho, que a cidade ficou completamente parada, eu estava trabalhando no ato, né? E o que a gente via era outra coisa, né? Você não via gente indo para cima de patrimônios públicos, você até ouvia cantar, as pessoas cantavam, que coincidência, sem polícia, sem violência, né? E o que acontece no dia seguinte, na frente da prefeitura, a própria avaliação que eu ouvi do movimento e estando lá também, vi as pessoas que estavam ali nas imagens e até mesmo conversando com gente que eu conheço que estava ali na frente, tentando evitar o confronto junto à polícia, eram pessoas que nunca tinham estado junto à manifestação e que a gente que milita e que está nas organizações que vão discutir direitos humanos, estão em mobilizações e afins, a gente consegue identificar também quando tem P2, né, quando tem gente infiltrada para fazer esse tipo de coisa. E ali era muito claramente isso. Seria um reflexo de uma despolitização na massa? Não, assim? Eu acho que era uma forma mesmo de, tentar jogar a população contra o que estava acontecendo, né? Porque eu acho que é importante lembrar que uma semana antes, quando teve a manifestação do dia 13, programas de TV fizeram enquetes perguntando se a população era a favor das manifestações, e aí mudaram a pergunta novamente, perguntando se eram a favor das manifestações com baderna, e a população virou: nós somos a favor das manifestações com baderna, né? Eu acho que isso é um dado muito importante, porque mostra que esse enfrentamento é uma tentativa de mudar mesmo a visão que as pessoas têm daquilo que está acontecendo, daquela reivindicação que está colocada ali, né? Só completando a pergunta dele referente a esse vandalismo que acontece nas manifestações, eu queria saber sua opinião sobre o Black Blocs e esses movimentos que se utilizam das manifestações para implantar a ideologia deles, inclusive quebrando bancos e empresas. Porque recentemente teve o Manifesto dos Professores no Rio de Janeiro e parece que o Black Blocs se aproveitou desse movimento para poder quebrar algumas agências lá e destoou do foco da manifestação dos professores e acabaram eles também apanhando da polícia, enfim. O PSTU, inclusive, divulgou uma carta de repúdio a essa atitude do Black Blocs que estragou a manifestação dos professores. Eu queria saber a sua opinião sobre esses movimentos que fazem parte de outros que acabam por... A primeira coisa é que, assim, Black Bloc, ele não é um movimento, ele é uma tática de resistência à truculência policial, e ela não é uma coisa que acontece agora, né? Todas as mobilizações que a gente teve nos anos 90, a tática do Black Bloc, ela estava presente e muito como reação à entrada da truculência policial e afins, e normalmente muito visando coisas que para eles são a questão do capital, então os bancos, multinacionais e afins. Eu acho que é importante colocar que muitos dos professores que estavam ali naquelas movimentações viram e falam que quando a polícia entrou nas manifestações, quem estava ali do lado deles, ajudando eles, eram os anarquistas, eram essas pessoas que hoje se diz falar que é Black Bloc, mas que são os mascarados, são autônomos, né? Agora, nessa semana, o Sindicato dos Professores aprovou uma nota em Assembleia Geral dizendo que essas pessoas, elas são suas aliadas, porque nas manifestações é elas que estão ajudando na hora que a polícia entra. Então, assim, acho que a gente pode discordar da tática que eles estão colocando, mas não dá para a gente reivindicar que a polícia entre na manifestação, tire esse, porque isso, no final das contas, também vai reverberar nos outros manifestantes. Ok, né? Luca. Estamos encerrando o primeiro bloco do Coletiva. E na volta, vamos falar mais sobre a desmilitarização da PM.
Estamos de volta com o Coletiva, que hoje recebe a representante do Comitê pela Desmilitarização da Política e da Polícia, Luca Franca. Luca, como você acredita que seja possível a desmilitarização da PM no Brasil? Bem, a Polícia Militar, ela é algo que foi parte de uma luta que teve dentro da Assembleia Constituinte, ela é constitucional, né? Ela está no texto constitucional do país. Para mudar isso, você precisa ter uma formulação de uma PEC, de uma emenda constitucional, para que ela seja retirada e você consiga reordenar isso também. Mas, para além disso, você também tem o debate de como isso se conforma oficialmente ali na sociedade, porque você pode trocar a lei, né? Mas ali, no cotidiano, no concreto, isso não reverberar, né? Você não ter uma modificação em como os policiais são treinados, né? Porque, ao mesmo tempo, você tem muita denúncia de como, por exemplo, a Polícia Federal vai tratar em desocupações de demarcação de terra nos indígenas, que também é uma forma truculenta. A Polícia Civil, aqui em São Paulo, a gente viu no começo do ano, no caso da Roosevelt, tratando de forma truculenta os skatistas, né? Então, você tem uma maneira jurídica que tem como você modificar isso, tirar isso da Constituição, torná-la toda civil, né? Mas também tem um debate de segurança pública aí que é necessário a gente fazer, né? De como reorganizar isso realmente para que a gente possa ter segurança pública de verdade e não só trocar o nosso algoz, né? Luca, um dos pontos em comum entre as PECs que pedem a desmilitarização da Polícia Militar é a unificação da Polícia Militar e da Civil. E cada uma tem uma função distinta. Como que ficaria o trabalho das duas com a desmilitarização e a unificação da polícia? Então, nos lugares, a Polícia Militar, na verdade, ela tem uma tarefa que é a tarefa de, nos países que ela existe, normalmente fazer vigia de fronteira e tal. Porque um exército, uma organização militar, ela é feita para você entrar em guerra com outro país, é de soberania, né? O que a gente tem aqui no Brasil é uma coisa, tipo, completamente surreal, que é uma polícia militar que faz segurança urbana. Isso quer dizer, na verdade, você tira essa lógica de, tipo, que o inimigo do Estado é a população e você coloca ela para pensar a política de segurança pública junto, né? É isso que a lógica de desmilitarizar, na verdade, tira isso. Porque a tarefa que a Polícia Militar tem é uma tarefa que seria de garantir que os inimigos não atacassem o Estado, né? É essa tarefa, normalmente, que a Polícia Militar tem. O que é completamente viável no Estado que a gente tem. É colocar a população como inimiga do próprio país. Luca, você acha que a nossa sociedade, a população, está preparada para discutir nesse nível se vai desmilitarizar ou não? Porque, assim, eu vejo que as pessoas elas vão para a manifestação, vão para as ruas e muitas vezes elas não sabem nem por que elas vão. Assim, não vejo um ideal concreto. Você acha que a gente está maduro o suficiente para discutir essas questões? Eu acho que a gente não pode cair num erro de achar que alguns debates a gente não pode pautar porque está muito cedo, porque as pessoas sabem o que está no cotidiano delas, entendeu? Então, por exemplo, quando você vai no sarau na periferia conversar com os MCs, com os DJs, com o povo que faz cultura na periferia, eles te falam que estavam com medo de ir, por quê? Porque a rota estava ali passando, porque a polícia estava ali fazendo blitz com um fuzil na mão, entendeu? A mãe tem medo de que o filho chegue muito tarde, porque, será que ele caiu na mão ali da polícia, né? Os cursinhos populares que tem na periferia de São Paulo, eles também perdem a sua base, os seus estudantes, porque as pessoas ficam com medo de sair na rua. As pessoas sabem, elas sabem o medo que tem e elas sabem o que está no seu cotidiano. Então, sim, eu acho que existe um caldo aí, que nas manifestações de junho meio que desnuda o que a gente está vivendo há mais de 20 anos nas periferias brasileiras, né? Então, a gente está preparado para debater isso seriamente e as pessoas sabem o que significa isso no seu cotidiano, né? A trans sabe, a trans ali do Arocho sabe o que significa a polícia militar, as mulheres negras sabem, os rappers sabem, né? Então, acho que a gente tem, sim, um caldo importante aí.
Luca, em 2012, o Brasil recusou um pedido da ONU para desmilitarizar a PM. O que você acredita que tenha motivado o governo a tomar essa atitude? Bem, quando teve a sabatina da ONU de Direitos Humanos, a secretária nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário, virou e disse que não iria negar, o Brasil estava negando a desmilitarização porque a polícia militar é algo cultural do país, né? Eu acho que aí tem uma lógica de você precisa ter uma estrutura, tanto que eles também, o governo federal, ele organiza uma polícia própria, que é a Força Nacional, que foi usada também nas manifestações, né? De compreender que para poder garantir algumas questões que possam ter manifestações, possam ter mobilizações, ocupações, questionamentos, precisa de uma segurança pública militarizada, precisa ter uma forma de contenção que realmente seja truculenta mesmo, que vá ser mais forte junto às movimentações. Por isso que tem a polícia, a Força Nacional, e também nega a desmilitarização. Se a gente chegar lá, além da mudança da Constituição, o que a gente deve fazer, além dos debates? Como chegar Eu acho que a gente está num processo agora, eu acho que esse ano, né, é um ano para se debater muito seriamente essa questão da desmilitarização da polícia. Não só apenas pelo que aconteceu nas manifestações e vem acontecendo junto às manifestações, mas também porque esse ano você tem processos junto à questão de direitos humanos muito importantes. Esse ano faz 20 anos da Candelária, né? Esse ano está sendo julgado o massacre do Carandiru 21 anos depois. Então, é um momento para a gente conseguir colocar o debate muito sério do que o que significa essa organização de segurança pública, né, frente à sociedade, né? A quem está servindo e o que isso aí, nos momentos de maior crise, resultou. Porque, além disso, se a gente for pegar a série de massacres que você tem, seja pelo Exército, seja pela Polícia Militar, são gigantes no Brasil, né? E a gente tem um problema muito... E se a gente não se organiza, né? A organização da qual eu faço parte do comitê, a gente pensa isso, a gente precisa se organizar regionalmente, para poder travar esse debate, para poder realmente ganhar esse debate, não apenas do ponto de vista da letra da lei, mas que a gente tenha um debate político sério sobre o que significa segurança pública. Luca, pegando um gancho na sua resposta, como que o Comitê pela Desmilitarização da Política e da Polícia está se organizando no Brasil? Então, hoje a gente está no processo de lançamento de vários comitês em alguns estados. Então, por exemplo, no Distrito Federal a gente já está organizado, em Uberlândia também está organizando, vamos lançar comitê no Ceará, tem debate para ver como a gente consegue organizar no Rio de Janeiro, Santa Catarina, e a gente está tentando fazer uma movimentação onde isso cada vez se capilarize mais, né? Porque o que a gente acha que precisa ser feito? Esse debate ele não pode ser um debate apenas do Congresso Nacional, né? Esse debate não pode ser apenas um debate de algumas bandeiras, né, que você vê numa manifestação. Esse tem que ser um debate capilarizado junto à sociedade. Então, o que a gente está fazendo? A gente está organizando os comitês para que, por exemplo, na cidade de São Paulo ele tenha comitês nas periferias, que em Campinas, que já tem comitê, não tenha só um comitê, mas tenha 2 comitês, né? Para que a gente realmente possa travar o debate político com a sociedade e ganhar musculatura. Porque é assim que você também, lembrando que o Thiago perguntou se a gente estava preparado, é assim que você constrói também o caldo para poder propor mudanças dentro do país, né? É você organizando do ponto de vista da base, né? Pulverizado e juntando isso num processo mais amplo. Luca, a Rota é o batalhão da PM que mais mata. Como seria a desmilitarização desse batalhão? Gente, o processo da Rota primeiro que tem que desorganizar toda uma forma de treinamento que eles têm, né? Por isso que eu estava falando que não adianta só ali a letra da lei, né? Os batalhões que a gente vai ver aqui e vai ver onde eles foram formados e quando eles foram formados nos colégios de oficiais da ditadura militar, né? Os oficiais hoje que estão ali na direção
da polícia e da rota, eles são formados nesse processo. Então, você precisa modificar não apenas juridicamente, porque eles entrariam dentro dessa modificação jurídica, mas você precisaria desconstruir toda uma formação que eles já têm e que é consolidada, né? Então, você precisaria também ter um debate ali junto a eles, da formação deles, sobre a questão de direitos humanos, sobre a questão de como lidar no cotidiano, né? De que não está presente numa guerra, que eles estão formados na vida dele para ter, né? Eu acho que o debate é mais ou menos por aí, a desconstrução da própria formação do policial. Luca, existem muitas pessoas engajadas, tanto nas manifestações quanto na própria desmilitarização. Mas existem ainda algumas pessoas, até mesmo algumas pesquisas trazem esses dados, de que não é contra isso. É a favor, sim, da polícia ser rude, é a favor, sim, da polícia ir para cima. Como conscientizar essas pessoas de que é importante essa desmilitarização? Então, eu acho que ano passado, em 2012, nós vivemos um momento muito importante para isso. Por que a gente viveu um momento muito importante para isso? Porque o grau de letalidade da rota aumentou em 2012 em comparação a 2011, né? E aí isso atingiu os centros, né? Então, não sei se a gente teve um publicitário que foi morto no meio do centro de São Paulo, tipo, na região ali dos Jardins, né? As pessoas acham e reconhecem como segurança a ostensividade, mas quando isso começa a ser também motivo e começa a reverberar na vida cotidiana delas, de tipo, não conseguir sair na rua, ter medo quando o policial passa, né? E começa a encarar isso, também começa a refletir, porque a contradição está latente, né? E aquilo que eu falei, não adianta também a gente apresentar um debate sem ele estar organizado junto, né? A gente conseguir disputar e conseguir colocar os dados do que significa essa polícia, né? O Brasil hoje morrem pelo menos 40 mil pessoas no Brasil, sem contar as mortes em trânsito. 40 mil pessoas mortas de forma violenta, sem ser mortas em trânsito, sendo que a ONU diz que em estado de guerra, você considera um país em estado de guerra, países que têm 50 mil mortes ao ano. Né? Nosso país mata 40 mil pessoas ao ano e está em paz, tecnicamente falando. Quando a ONU diz que 50 mil é guerra. Então, tipo, o Estado está em guerra contra a própria população. Né? Luca, desmilitarização tem a ver com a democracia? Sim. Certo. E, nesse caso, teve um caso no Rio de Janeiro em que os manifestantes eles foram proibidos de ir para as ruas com os rostos cobertos. Né? E o que você acha dessa decisão de que não ir para as ruas com os rostos cobertos, que foi imposto isso, na realidade, para a população? Você acha que isso tem a ver com essa democratização que a gente vive? Estamos caminhando dessa forma para a desmilitarização? Não, o que aconteceu no Rio... O que foi pedido pelo governador Sérgio Cabral e pelo prefeito era até mesmo para tentar desmobilizar o que estava acontecendo ali, né? Não faz parte de um processo de democratização, sério, isso. Até porque, por exemplo, o projeto que foi proposto tenta começar a abrir uma série de flancos, por quê? Porque aí não previa o carnaval, porque aí não previa... algumas coisas de cultura popular. Você colocar uma coisa de uma forma geral num país que nem o nosso e que se organiza politicamente de uma forma muito diversa e culturalmente também é muito complicado, né? Porque ao mesmo tempo o manifestante não pode ir com a cara coberta porque a lei proíbe, mas a polícia pode ir sem identificação, né? Ou então pode ir também com a cara coberta, ou com o capacete para não ser identificado. Que democracia é essa? Que o manifestante que não tem a força policial, a mesma força que o policial, não pode se defender, né? De virar e ter a sua identidade sem ser revelada, quando o policial já não tem isso, é treinado para não ter. Né? Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer.
Além da mudança da Constituição, o que mais é preciso ser feito para que essa desmilitarização aconteça? Eu acho que a gente precisa travar os debates, então, por exemplo, é preciso que as universidades elas façam esse debate junto aos seus estudantes. É importante que as comunidades façam esse debate, porque é também muito difícil, principalmente as comunidades onde as chacinas, a violência policial é muito cotidiana, as pessoas têm muito medo de travar esse debate, porque elas têm medo de morrer, porque é um debate sério, a gente está tratando da vida das pessoas, né? A gente precisa organizar para que isso realmente seja substancial, né? Que não seja mais uma PEC tramitando no Congresso e ela não tenha respaldo concreto na realidade, porque as pessoas precisam saber o que é, elas precisam estar argumentadas, elas precisam virar e falar, ó, precisa desmilitarizar por conta disso, daquilo outro, o que significa, de onde vem a polícia militar, o que significa esse número de mortos, o que significa direitos humanos, né? E isso faz parte do que os movimentos sociais hoje fazem, a gente tentar organizar o debate junto aos contatos e com as comunidades que têm contatos. Né? E o Coletiva de hoje chega ao fim. Agradeço a presença da representante do Comitê pela Desmilitarização da Política e da Polícia, Luca Franca. Obrigada, Luca. Obrigada. Agradecemos a audiência e até o próximo programa.